sentir um arrepio. Tem até um louvor que diz assim: não quero só me arrepiar. A gente vem aqui para obter respostas, para ouvir Deus falar. E a gente entende que Deus, ele fala com cada pessoa de uma maneira diferente. E a gente entende também que Deus, ele fala com pessoas em tempos diferentes. Pode ser que Deus já falou com você quando o pastor Fábio iniciou o culto. Mas pode ser que Deus falou com outra pessoa quando estava tendo louvor, ou mesmo na hora da oferta, né? Então nós devemos estar atento a ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu desafio você a ficar no seu lugar e abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, que foi irmão de Jesus. Tiago, que foi irmão de Jesus. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Você vai achar Tiago aí. Eu vou esperar você achar o Tiago. É depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1 e o verso de número 12. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Ninguém quer ser provado. Existe uma diferença entre ser tentado e ser provado. A tentação, ela não vem de Deus. Tiago vai falar lá na frente que a tentação, ela provém dos nossos desejos obscuros, daquilo que o nosso coração intenta. E o coração do homem, ele é enganoso. E esse texto o livro de Timóteo é um livro para a gente aplicar na nossa vida diária, o livro de Tiago, corrigindo. Ele começa no versículo 2 dizendo o seguinte: meus irmãos, considere motivo de alegria sempre que passare por qualquer tipo de provação. Quem quer ser provado? Quem quer passar por provação? E o bom é a gente entender também o que é provação. Porque geralmente, não sei se você já falou isso, olha, alguém perguntou, você sabe o que significa isso? Aí você fala, eu sei, mas eu não sei explicar. Não tem isso de vez em quando que você sabe o significado da palavra, mas eu não consigo, eu sei, mas eu não consigo explicar. Então algumas palavras nós precisamos entender o que significa. E provação significa dificuldade, situação que leva à aflição, sofrimento muito grande, que põe à prova a força
moral, a fé e a força religiosa e a convicção de cada indivíduo. Então, a provação, ela põe à prova a nossa moral, a nossa fé religiosa e as nossas convicções. Lembram de José? José, a palavra de Deus, ela diz que ele foi levado para a casa de Potifar, né? E lá ele foi tentado, mas pensa assim numa mulher que, bonita, cheirosa. E a Bíblia diz que Potifar disse para José que ele poderia dominar sobre toda a área da casa dele, mas ele não poderia tocar na sua esposa. E a Bíblia diz que essa esposa de Potifar, ela tentou a moral de José, como tenta várias vezes a moral do homem casado, da mulher casada, às vezes do solteiro. Então, provação quer dizer que quando você é provado, ou quando você tem uma prova muito grande na sua moral, na sua fé. Sabe, quando você acredita e inconscientemente você coloca um tempo para Deus responder às suas necessidades, e quando isso não acontece, muitas pessoas acabam o quê? Sendo reprovado na provação da fé. A tentação, ela não provém de Deus, mas a provação, muitas vezes, Deus permite para que você seja aprovado. Deus não quer que você seja esse crente Nutella a vida inteira. Deus quer que você cresça. E o crescimento, ele exige, muitas vezes, dor. Você já ouviu quando você era pequeno? Sua mãe falou para você, dizia, olha, mãe, eu estou com dor nas articulações. Você não falava articulações, né? Eu estou com dor no joelho, eu estou com dor aqui. Aí a sua mãe falava assim, isso é a dor do crescimento. Quem quer crescer aqui? Então você tem que aprender a suportar a dor, né? Quando você vai, tem o Ailton aí, ó, monstrão, treina lá na academia. Ele vai lá, ele pega uns pesos. E eu, antes de pegar no peso, uma vez eu estava treinando, e eu estava morrendo, e o cara estava me ajudando, e eu achando que eu estava, falei, cara, eu estou forte, hein? Cara, coloquei 20 quilos de cada lado, e quando eu olhei, cara, tinha 5 de cada lado, na outra máquina tinha um peso de 20, assim, e eu pensei que eu estava puxando aquilo lá, e o instrutor me ajudando, e eu... Por quê? Porque você precisa, para você crescer, você precisa ter dor. A dor, ela faz você crescer. Crescer na sua moral. Você pode ser tentado na sua moral. Pode ser tentado na sua fé. E pode ser tentado nas suas convicções. Naquilo que você acredita. O mundo pode te dar uma outra visão daquilo que você acredita, e aí você fala, cara, será que eu acreditei a vida inteira de uma maneira errada? Então Tiago disse, olha, meus irmãos, considere motivo de grande alegria, sempre que passares por qualquer tipo de provação. Por exemplo, quando você está na escola, que você está fazendo faculdade, ou você está estudando,
sempre tem o quê? O professor vai te ensinando, correto? Mas chega um momento que ele vai aplicar uma prova. E a prova não é porque o professor é ruim. A prova é porque o professor é bom. E ele quer ver se ele te ensinou de uma maneira correta. Porque se você tira uma nota boa, o professor diz, eu consegui o meu objetivo, que era fazer com que essa pessoa aprendesse a matéria que eu estava ensinando. Então a vida é como uma escola, e o professor, ele é Deus, e a matéria é aquilo que acontece durante a nossa vida, porque quando você namora, quando você casa, que é uma matéria, vai ter momento que você vai ser tentado no seu casamento, vai ser provado, vai ter momento que você vai ser provado no seu namoro, vai ter momento que você vai ser provado no seu trabalho, e aí, Deus está vendo, vamos ver se esse rapaz vai tirar uma nota boa. Então, de tudo não é ruim. Então, Tiago diz, olha, vocês fiquem alegres, porque o cara que estudou, e aí os caras têm, né, eu não sei se acontecendo, mas na minha época, o pessoal tinha uma bronca daquela turma que chamava dos nerds. Eu era aquela que você estava no fundão. E tinha uns caras que, quando começava o ano letivo, eles corriam, vai na frente de todo mundo, por quê? Porque eles queriam pegar a carteira, a cadeira de frente, professor. Eu não precisava correr, eu ia bem devagarzinho, né? A propósito, levava um caderno, que eu dobrava ele assim, ó, colocava no bolso, e ia. Porque quando eu chegava, o meu lugar estava lá, o último lugar. E a gente tinha bronca daqueles que estudavam. Por quê? Porque no momento que tinha a prova, o camarada só tirava a nota boa. E aquilo dava o quê? Uma bronca. Por quê? Porque eles eram aprovados e eu não. Mas por quê? Porque eles estudaram a matéria. Porque eles ouviram o professor. Porque quando o professor estava explicando a matéria, eles estavam prestando atenção naquilo que o professor ensinava. E quando eles voltavam, em vez deles saírem com a gente, eles ficavam em casa, tocados, estudando. Então, quando chegava no momento da prova, eles tiravam nota boa e a gente tirava nota ruim. Não é muito diferente daquilo. Porque Deus, ele vai nos ensinando. E aí a gente vai prestando atenção. Sabe? E aí, existe dentro da igreja, aquele dois tipos de aluno que existia na minha época. Existia aquele aluno que não escrevia nada enquanto o professor estava falando. Eu era um deles. E aí perguntava, por que você não escreve nada? Não, porque eu estou observando o professor falar. Eu fazia prova só com o que ele está falando. Mas tinha outros que, além de observar, eles escreviam. E eles iam para casa e estudavam. Na igreja é assim, tem aquelas pessoas que vêm, observam, às vezes não traz mais o livro, nem traz o livro, e nem traz o livro no Kindle. E aí eles dizem, não, eu estou prestando atenção. Só que todo mundo sabe, quem é professor aqui, sabe que você não retém tudo aquilo que eu estou falando aqui. Vou falar para vocês aqui uns 40 minutos, né? Eu acho que 90% do que eu falar, vocês nem vão lembrar. Nem vão lembrar. Por quê? Porque não estou fazendo anotação. E aí tinha aqueles que prestavam atenção, faziam anotação e estudavam em casa. Então tem esse tipo de aluno de Deus dentro da igreja. Eles escutam o que Deus está falando, eles escrevem o que Deus está falando, e eles vão para casa e eles fazem o devocional dele. Eles estudam. Por quê?
Porque quando vem a dificuldade, quando vem a enfermidade, eles olham lá e falam assim, não, peraí, mas o meu professor falou lá na matéria que Isaías ensinou, naquele capítulo lá do livro, lá 53, que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele estudou. Então Tiago diz, bem-aventurado, meus irmãos, se considerem um motivo de alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando a sua fé, ela é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então o que é perseverança? Perseverança, se eu tivesse que te explicar, quem já assistiu o filme lá do Rocky Balboa? Né? Ninguém. Pô. Cara, perseverante é aquele cara, apanha do Apolo, cai no chão, e aí ele cai e levanta. E ele diz, pode bater mais, bate, com a boca torta do Sylvester Stallone, pode bater. E apanha, e cai, e levanta, e cai. Aquilo lá é o quê? Perseverante. Aí, no final, o escritor do diretor e o escritor do roteiro do filme, que foi ele mesmo, ele dá um jeitinho lá no 7º round, no 10º round, ele se levantar e ele dá um soco lá no Apolo e ganha a luta. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão, perseverar é você não desistir nunca, sabendo que no final, o autor e consumador da sua vida, vai dar um jeito de mudar o roteiro da história, e fazer você sair vencedor. Ah, você não entendeu não, irmão, eu, hein, gastando toda a minha homilia. Então, Tiago, ele vai dizer, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, só quando a fé é provada, quando nós somos tentados, provados pela vida, pelas dificuldades, a nossa fé, ela tem a oportunidade de crescer através da perseverança. Quantos pararam no meio do caminho? E aí ele diz, verso 4, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. O que tem mais dentro das igrejas, irmão, é criança, pessoas que a gente tem que dar mamadeira. Quando você pensa, não, cresceu, está fortão, agora vai andar, aí o moleque começa, eu queria tetinha, eu queria mamadeira, eu queria pepeta. Ah, irmão, cresce. Paulo diz no livro de Gálatas, olha, eu não pude falar com vocês como espirituais, como pessoas maduras, porque vocês não crescem. E por que não cresce? Tem algumas crianças que não crescem por causa da culpa do pai e da mãe. O menino vai correr um pouquinho assim, a mãe vai atrás. Cara, deixa o menino cair. Deixa o menino enfiar a mão na areia, meter na boca, criar anticorpos. Por isso é um monte de povo criado dentro de apartamento, que não sabe o que é, sabe, uma chuva onde deixa uma poça, e você corre assim, tchá, cai lá a água, está quente. Aí você levanta, cara, eu não lembro da minha infância eu ficar doente. Porque andava descalço, caía na lama, rolava, enganava a minha tia, dormia sujo. Eu lembro que uma época estava construindo a rua, e aquele monte de areia. Eita, gente, era melhor do que qualquer brinquedo que vocês possam ter, como é que é o nome do joguinho que o João joga? Não, aquele lá que joga FIFA. Esse negócio aí, cara, é melhor, porque ficava aquele monte de terra. Aí você imagina só, irmão, você caía ali naquela terra, ficava até meia-noite, quando a tia estava dormindo, você entrava no pezinho assim, ó, deitava na rede, todo sujo. Mas ela não gastava dinheiro com remédio, gastava cinta, né? Quem já apanhou com espada de São Jorge, lembra da espada de São Jorge? Quem já apanhou, aquilo dói pra desgraça. Mas a gente, sabe, era firme. Então nós precisamos deixar
as pessoas crescer, as pessoas criar substância. E Tiago diz o seguinte: olha, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Você vê os caras, o pessoal que vem do interior do Ceará, da Bahia, esse cara, na semana passada eu estava passando, e tem a construção ali do hospital novo ali, onde era a rodoviária, como que ela é? Andrade Neves. E aí tinha aqueles pessoal de mão de obra lá, e você olhava assim, cara, esse cara deve ser lá do Nordeste. Mas ele estava assim, ó, sem camisa, puxando o carro, pegando um saco de cimento assim, magrinho, mas o corpo todo definido assim, ó, tipo assim, o que ele passa ali, ó, tomando, né? E malhando para pegar esse corpinho lá, os caras faziam tranquilo, já veio moldado lá do Nordeste lá, forte. Por quê? Por causa da dificuldade. Eles não precisam nem fazer dieta para ter os gominhos lá. Não precisa, por quê? Porque eles são treinados através da vida. E Tiago diz: é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, serão maduros e completos, sem nada lhe faltar. Nós precisamos ter essa fé, para que nada nos falte, a gente possa entender, olha, quando nós estivermos passando por dificuldade, Deus está trabalhando na nossa vida. E não é qualquer ventinho, pessoal, tipo, o cara saiu hoje do emprego, está com 6 meses lá de seguro-desemprego, e o cara já está desanimado: pastor, eu vou desistir, eu saí do emprego. Quanto que recebeu? Eu recebi mais de 100 mil, pastor, mas tem 6 meses de seguro-desemprego e está lá morrendo. Irmão, levanta a cabeça, cresce. Deus quer que a igreja cresça. Foi na maior época de dificuldade que essa igreja cresceu. Não foi? Eu não sei, eu acredito que o segundo culto começou antes ou depois durante o segundo culto, esse culto que vocês estão participando, começou durante a pandemia. Por quê? Porque todas as igrejas estavam passando por um momento de dificuldade. E aí você pensa: ou eu reajo a esse negócio assim, ou eu deixo a dificuldade me engolir e desisto de tudo. E algumas igrejas desistiram. Eu vi alguns pastores ficando em casa: não tem como fazer culto, vou ficar em casa, e os crentes vindo para a oitava. Você está entendendo? E aí ele começa: se alguns de vocês precisam de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Que sabedoria? Uma sabedoria divina, uma sabedoria que vai ensinar você a vencer as suas dificuldades. E aí a gente para assim, para comparar a dificuldade. Cara, você imagina a dificuldade do pessoal da Turquia, de alguns pessoais que estão aí, alguns países que estão passando por um momento de dificuldade. Mas no meio da dificuldade há milagre. Eu não sei se vocês já leram, ouviram lá, uma mulher, sabe, eles acharam a mulher deu à luz dentro dos escombros. Ela não desistiu, ela poderia dizer assim: não, vou morrer aqui grávida, não vou poder dar meu filho. Ela deu à luz ali e falou assim, esperando que um milagre acontecesse para ela e a criança que acabou de nascer. Se fosse menino e eu fosse o pai daquele menino, eu falasse assim: você vai ser forte, o seu nome vai ser perseverante, o seu nome vai ser grandeza de Deus, porque quando você lembrar aonde você nasceu, não há nada na vida que vai fazer você desistir. Tiago, ele vai dizer: peça sabedoria a Deus, que é generoso, e receberá. Sabedoria o quê? Para entender que a provação
ela está te fazendo mais forte. A provação, ela está te fazendo, te dando mais força. Ele diz: se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, faça com fé, sem vacilar, sem ter dúvida, crendo que Ele vai dar. Sabedoria. Quando eu pastoreei 2 igrejas só, e eu me orgulho disso. Eu não quero ser um pastor que a cada ano está pastoreando uma igreja. Pastorei uma igreja e quando eu fui convidado para cá, a primeira coisa que passou na minha cabeça falou assim: eu não vou ter condição de pastorear aquela igreja, porque o pessoal que está lá, a liderança está lá, o pessoal vai me engolir, todo mundo vai me engolir. E a primeira coisa que eu pedi para Deus, falei: Deus, me dá sabedoria, porque senão eu vou ser engolido, porque senão eu não vou ter nada para dar. E acreditei. E hoje assim, eu ainda tenho as minhas fraquezas? Tenho, mas eu confio todo dia na sabedoria de Deus para tomar decisões que muitas vezes é incompreendida por algumas pessoas, porque a visão que Deus dá para a tua vida, Ele dá para a tua vida, Ele não dá para a vida do vizinho aí. E às vezes as pessoas não entendem, mas o máximo disso tudo é que muitas vezes dá certo, e quando não dá certo a gente tem a humildade de Deus de dizer: errei, vamos tentar de outro jeito. Então Tiago, ele vai dizer que nós precisamos pedir, mas pedir com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é estável em tudo que se faz. Ou seja, ele está dizendo: olha, quando você pedir, isso serve para a oração também. Quando você pedir, não tenha a mente dividida. Será que Deus vai me dar? Será que Ele vai fazer com que as coisas dê certo? Eu acho que vai, irmão. A não ser que seu pedido seja absurdo. Senhor, eu quero que o Senhor mate o pastor Sandro. Pô, aí Deus não atende. E aí o verso 12, ele vai dizer, que é aí onde eu quero entrar. Ele diz: feliz é aquele, o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que ama. Blaise Pascal, ele disse: a felicidade não está dentro de nós, ela não está fora de nós, mas ela está em nossa união com Deus. A tua felicidade, a minha felicidade, ela não está fora nem dentro, ela está na nossa conexão com Deus, na nossa união com Deus. E essa união com tudo, ela nos traz o quê? Perseguição, tribulação e sofrimento. A nossa união com Deus, ela na realidade, eu não costumo dizer, porque muitas pessoas dizem assim, ó, a partir do momento que eu comecei a pegar mais firme com Jesus, a tribulação começou a chegar na minha casa. Já teve essa impressão? Não, fiz um propósito com Deus, né, de servi-lo de verdade, e agora a aprovação está chegando na minha casa. Mas eu não entendo como isso. Eu entendo que, por que uma pessoa que não tem Deus, ela não tem noção daquilo que está acontecendo na vida dela. Por quê? Porque o mundo dela é aquele. Agora, quando você prova de um mundo diferente, a sua visão é diferente. Você imagina só um porco que está na lama. Se você dá um banho nele e soltar ele perto da lama, para onde que ele vai? Para a lama.
Agora, uma ovelha, se você joga a ovelha dentro da lama, ela vai ficar na lama? Não, ela vai sair da lama. Por quê? Porque está no DNA dela. Ela não é aquilo. Então a lama é só o que? A tribulação, que ela precisa sair. Então quando eu começo a assumir um compromisso com Deus, a lama da vida, as dificuldades da vida começam a aparecer de uma maneira mais clara. Porque antes eu tinha muita dificuldade, só que eu não enxergava porque eu estava rolando naquela dificuldade. O que acontece muitas vezes quando nós aceitamos Cristo como Salvador da nossa vida? Você já ouviu alguém falar assim, tipo, olha, aquele irmão tinha uma família destruída, tinha uma vida destruída, era uma pessoa viciada, era uma pessoa que não dava conta de sustentar a sua própria família, ele aceitou Jesus, aí de repente ele começa, a família dele começa, a mulher dele começa a amar ele, os filhos deles começam a amar ele, ele começa a pagar suas contas. Aí você olha assim, cara, que legal, isso foi só porque ele aceitou Jesus como Salvador, ou porque ele foi para a igreja. Na realidade é isso, foi porque ele foi para a igreja. Olha, a igreja é benção, né? Dia, estava de porteiro na igreja do Nazareno, quando eu estava de porteiro, o irmão chegou aqui é a igreja do Nazareno? Não aqui, né, numa outra igreja. Aí eu falei, então, eu vim aqui porque, tipo, um amigo meu falou assim, que quem entra nessa igreja fica rico. Eu falei, Jesus, e que pecado, onde eu estou pecando? Falei, irmão, ele tinha essa visão. Mas o que acontece na nossa vida, irmão? Quando você entra na igreja, quando você aceita Cristo, quando você aceita a palavra de Deus, acontece aquilo que nós chamamos de metanoia. Começa a transformar a nossa vida. A gente começa a mudar a maneira de pensar. A gente continua ganhando a mesma coisa que a gente ganhava, mas a gente começa a entender, cara, eu preciso deixar de fumar porque Deus não se agrada disso. Aí já vai economizar o quê? 300 contos, mais ou menos, de cigarro, eu acho. Eu preciso parar de beber porque Deus não se agrada disso. Aí você vai economizar aí mais, sei lá, 300 contos. Quanto que deu? 600 contos que você não tinha, né? Eu preciso de parar de usar essas drogas porque Deus não se agrada disso. Aí você economiza aí mais 700 contos, porque não está usando mais droga, porque a sua mente mudou. Você não precisa mais daquilo. Aí você já está economizando quanto? R$1.000, ganhando a mesma coisa que você ganhava. E aí o que acontece? Você fala assim, eu vou comprar um carro para poder ajudar a minha família. Você vai lá, financia um carrozinho lá, sei lá, de 600 contos. Aí está lá, aí aqueles que não aceitaram Cristo, olha para ele, mas olha, você viu a vida dele como que era? Hoje ele entrou na igreja, está com alguns meses, e já está dirigindo um carro. Eu vou na igreja. Mas eles não entendem que não é o fato de que aconteceu uma mágica. Eles não entendem que houve o que é uma maneira diferente de pensar. Ele estava quase perdendo o casamento porque chegava em casa drogado, demorava a chegar em casa, tratava a família mal. Aí de repente ele tem uma consciência dentro da igreja, através da palavra de Jesus, que ele precisa cuidar bem da sua família. Ele começa a trazer flor para a família, para a esposa. Ele começa a levar os filhos para comer um dogão. E aí o filho começa, que antes aborrecia o pai, começa a amar o pai. A mulher começa a dizer, esse homem está mudado, começa a dar mais carinho para ele. A família começa a ser restaurada. Ele diz assim, foi porque eu fui para a igreja? Não, foi porque você teve um encontro com Jesus e mudou a sua mente. A maneira de pensar está ganhando a mesma coisa, só que agora tem a sabedoria do alto. Está com a mesma mulher, mas tem a sabedoria do alto para dizer, minha princesa. Hoje eu fiz o almoço para você. Você está entendendo? Então Tiago, ele vai dizer o seguinte, olha, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da justiça. Então a nossa união com Deus muitas vezes nos traz perseguição e tribulação. Esse sofrimento gera o quê? A virtude em quem enfrenta. Existe uma graça em quem enfrenta a dificuldade. Spurgeon diz, há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se você não fosse provado
por aquilo que você passa. Há algumas coisas na nossa vida que jamais seria descoberta se a gente não passasse por provação. Você nunca saberia que você tinha essa força, essa luz, né? Se você não fosse provado, se você não passasse por dificuldade. Então Spurgeon diz, se você não passasse por isso, jamais você conseguiria entender o potencial que você tem em Deus. Uma resiliência. Às vezes eu fico pensando do pessoal do Nordeste, a resiliência que aquela turma tem. Cara, você consegue entender? Você conseguiria de verdade viver com R$600? O pessoal hoje vive, é rei. Quem recebia antes pouco. E aí como que eles conseguiram essa força? Através da dificuldade que eles passam. Existe uma resiliência. Hoje a gente ganha um pouco mais, fala, não está dando. Mas se não tiver de onde tirar, a gente dá um jeito de dar. E a gente consegue sobreviver. Então Spurgeon diz que algumas virtudes nossas serão descobertas através das provações que a gente passa. Agora, o que as provações trazem de bom para nós? Primeiro, elas nos deixam felizes. A palavra suportar, quando ele diz aqui, olha, quando ele diz que nós devemos suportar as provações, significa aguentar e ter coragem para permanecer e enfrentar com paciência. Então a primeira coisa que quando você aguenta, quando você suporta, isso significa que você tem coragem de enfrentar as coisas. Eu vejo assim, pastor Fernando veio pregar aqui domingo. Quem estava aqui no domingo à noite? Pastor Fernando, surpreendente, veio pregar aqui domingo. Pastor Fernando já luta com câncer, já faz mais de 5 anos. Já foi, já voltou, já foi, já voltou. E você vê, pregando com ousadia, um brilho nos olhos dele. 10 anos, irmão, lutando contra um câncer. Então, suportando, aguentando. Mas eu nunca ouvi aquele homem falar que iria desistir. Eu nunca ouvi aquele homem de dizer, vou parar. Por quê? Porque as provações, feliz é aquele que suporta, que aguenta com paciência as provações. Eu sei que tem muitas pessoas aqui dentro da igreja que você nem sabe, que luta com essa enfermidade maldita, mas que suporta, que não desiste, que acredita. Então ele diz, bem-aventurado, feliz o homem que persevera nas provações. Ou seja, ele é mais feliz do que aqueles que têm quase tudo e só vive reclamando. Que não pode doer um pouquinho a cutícula aqui, ai, parece homem, né? Porque homem, alguém disse assim, se o homem se sentisse a dor que uma mulher sente no parto, eu acho que ele morria. A criança nascia, ele morria. Então nós precisamos aprender a suportar. Por quê? Porque isso vai trazer felicidade de Deus para a tua vida. Ele diz, o que as provações, ela nos ensina a ser feliz. A provação significa, o significado de aguentar é ter coragem, é permanecer, é enfrentar, é ter paciência. Segundo, o que as provações ela traz de bom? Elas nos ensinam a ser aprovado por Deus.
Deus não prova um filho com o objetivo de repreendê-lo, mas Ele quer o quê? Aprová-lo. Ele quer saber, cara, Ele me ama mesmo? Você lembra de Abraão? Tudo que Abraão queria era um filho. E Deus dá para o filho. Só que aí, Deus começa a olhar o comportamento de Abraão e a atitude de Abraão, não tinha mais nada a ver com Deus em primeiro lugar, era seu filho em primeiro lugar, era Isaac. E aí Deus diz assim, eu vou ver se esse cara me ama de verdade. Abraão, pega teu filho e sacrifica para mim, porque agora eu quero ver onde está o teu coração, eu quero ver onde está a sua vida, eu quero ver onde está o teu olhar. A Bíblia diz que Abraão, ele pega Isaac e leva até o monte para sacrificar. Quando Abraão está subindo com Isaac, Isaac pergunta, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, o facão, eu estou vendo aqui a lenha, mas cadê o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá. Sabe o que é isso, irmão? Confiança. Confiança. Por quê? Porque a aprovação que Deus permite na nossa vida, Ele está dizendo para você, se você for em caminho, aprovação é o seguinte, se você for ao caminho da cruz, para se crucificar lá, é uma aprovação, sim ou não? Só que quando você chegar na cruz, Deus já proveu o sacrifício, você não precisa fazer nada. Então a aprovação é exatamente isso. Quando você chegar na cruz, já tem o cordeiro. Quando você chegar no meio da dificuldade, Deus já preparou um milagre. Aprovação é você chegar junto com mais de 1 milhão de pessoas, aí você olha para trás, vem o Egito inteiro para capturá-los de novo. Você olha para um lado, uma cadeia de montanha, você olha para o outro lado, um mar vermelho. Isso é provação. Mas você olha para cima e você encontra o Deus que não está atrás, não está do lado, não está na frente, mas está em cima para abrir o mar vermelho. Salvação no sentido hebraico quer dizer socorro que vem de cima. Quando a gente está cercado, quando os inimigos estão nos cercando, o nosso socorro ele vem da onde? Do alto. É aquilo que o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o meu socorro? Ele diz, não vem do monte, o meu socorro vem de Deus que está acima do monte. É Ele que me socorre no meio das provações. Então provar é ser o quê? É ser examinado, é ser testado. Eu tinha um professor, que eu acho que esse professor assim era uma teofania de Deus, brincadeira à parte. Às vezes a gente estava fazendo prova, e a prova tinha uma época, tinha um tempo de duração. E aí a gente ficava lá, porque eu entendo assim, que a prova é o seguinte, os primeiros 30 minutos, se você não souber, vai fazer uma prova, você começa pelas questões, lê primeiro tudo, começa a responder as questões fáceis, depois começa a responder as mais ou menos, e deixa as piores por último, porque pelo menos você acertou as fáceis. É assim ou não, Silvio? Hã? Mas a gente ficava lá e tal, todo mundo embora. Aí o professor passava assim na nossa mesa. Aí eu olhava assim, aí fazia assim, ó. Saía. Deu a resposta. Cara. E às vezes na prova que a gente passa, que o professor é Deus,
que a gente diz, não vou conseguir responder. Aí ele passa assim e fala assim, ó, qual a resposta? Ele sempre dá a resposta. Ele sempre nos tira. Ele sempre diz assim, eu estou te provando, aplicando essa prova na tua vida, mas não é para te reprovar não. É para te ensinar. Porque você precisa passar para o próximo nível. Next level. O próximo nível. Você precisa crescer. Você precisa chegar. Porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo e vamos caminhando de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. Está dizendo o quê? Que nós estamos crescendo. Tipo, você começa, aí você, como que é mesmo hoje? Fundamental, né? Depois do médio, aí depois você vai pro técnico, eu sei lá, para frente, vai caminhando. Só que cada virada de chave dessa, você vai sendo testado. E o professor não quer te não quer te reprovar, né? Se nem o governo quer te reprovar, você imagina se Deus quer te reprovar? Não, Deus quer te levar a um próximo nível. Quer te tornar uma pessoa mais forte. Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei que tipo de prova que você está passando hoje. Eu só sei o seguinte, que em Cristo Jesus você vai tirar 10. Sabe outra coisa da escola que acontecia? Quando a gente tirava 10, até os alunos ruins, a gente pegava a prova e dizia, ei, tirei 10. Tirei 10. Pô, mas você é um aluno tão ruim, você chamava naquela época de pescar, você pescou. Como é que chama hoje? É quando você colou. Já ainda é antigo, né? Você copiou do outro, mas não importava, eu tirei 10. E sabe como é que a gente sai contando para todo mundo que a gente tirou 10? É quando Deus passa e diz assim, a resposta que você está querendo, está aqui. Aí aponta o dedo, aí você faz o xizinho, aí o professor olha lá e te dá 10. Aí no outro, quando você passa pela prova, você chega para todo mundo e diz assim, olha, pastor, eu passei pela prova, Deus aplicou uma prova em mim, e eu queria que o Senhor me desse a oportunidade, porque eu queria dizer para todo mundo que eu tirei 10. Aí você vai lá e conta seu testemunho. Eu tirei 10. Meu casamento estava destruído, Deus restaurou. Eu estava doente, Deus me curou. Eu estava desempregado, Deus abriu uma porta de emprego. Ontem a irmã entrou no meu gabinete e falou, pastor, eu consegui o emprego que eu estou esperando faz tempo. Eu falei, glória a Deus, foi aprovado. Conta para todo mundo que você tirou 10 na prova. Minha vida foi restaurada, glória a Deus. Pastor, eu encontrei uma igreja onde eu me sinto numa família, glória a Deus, você foi aprovado. Então Deus não quer te reprovar, Deus quer te aprovar. Então eu quero orar por você. Queria que você encurvasse sua cabeça e começasse a dizer a Deus, Senhor, muito obrigado por a situação que eu estou passando, porque isso vai fazer de mim um homem e uma mulher melhor. Isso vai fazer de mim um ser humano melhor. Quero orar por você. Pode trazer, Júnior. Eu vou orar por você nessa manhã. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não tenta ninguém. O Senhor prova para sermos aprovados. O Senhor prova para sermos fortalecidos. Então eu oro nessa manhã. Eu não sei que tipo de prova o teu servo está passando. Talvez seja na família, talvez seja na saúde,
talvez seja financeiramente, mas eu sei que o Senhor há de aprovar o teu servo, o Senhor há de abençoar o teu servo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, faça a sua oração, comece a orar, fale com Ele. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia! Glória a Deus. Aí quando passar essa prova, as pessoas vão olhar para você e falar, você tirou 10. Aí você vai dizer, eu tive um professor bom. Deus, Ele me ensinou direito. Ele me ensinou a acreditar em mim. Ele me ensinou a eu olhar para mim e dizer, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Amém? Será que você pode olhar para você mesmo, irmão, e ter um pouco de narcisismo santo, e dizer para você, olha, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Você não é um coitadinho não, irmão, você é mais do que vencedor em Cristo. Sabe, tem momento que a gente tem que ter um pouquinho de narcisismo espiritual, de dizer assim, não, eu sou filho e filho de Deus, eu fui bem ensinado, em Cristo eu sou mais do que vencedor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe sua vida, irmão. Sai daqui dizendo assim, eu vou tirar 10. Aleluia. Porque assim, tentação, ela vem de Satanás. E Deus nos ajuda a vencer através do Espírito Santo. E provação, muitas vezes é permitida por Deus, para o nosso crescimento. Então em tentação você não cai, você foge igual José. Amém? Em provação, você vence igual Abraão. Deus proverá o cordeiro. Estou passando por isso, mas Deus proverá o cordeiro. Amém? Quarta-feira nós estamos no nosso mês de aniversário, 34 anos de oitava. Quarta-feira teremos um culto maravilhoso, um culto especial. Eu espero você. E sábado que vem agora, nós vamos ter o culto de mulheres e o culto de homens ao mesmo tempo. Então os homens trazem um kit churrasco. Amém? Deus vai prover o cordeiro, para você trazer coisa boa. Então venha para ter um momento de comunhão com a gente também. Vai ter o culto de homens e o da mulher. Você traz sua esposa e desce lá para baixo. Aí vai ter a nossa reunião, né, de cabra macho. E depois a gente vai fazer um churrasco. E vamos ter um momento de comunhão. Amém? Glória a Deus. Você quer alguma coisa, Júnior? Está tranquilo? Pensei que você queria falar? Quer falar? Não? Então estenda as suas mãos. Muito obrigado. Aleluia. Deus, nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã por tudo aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na nossa vida. Abençoa cada irmão, ó Deus, para que possa ter uma semana abençoada, uma semana de vitória, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, boa semana, semana de vitória.